Café com Política desta semana eu recebo o deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB. Deputado, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço, conversar é sempre bom. Deputado, vamos começar a nossa conversa sobre o cenário nacional, porque o senhor tem apresentado projetos altamente relevantes, né, que têm caído na simpatia, na empatia da opinião pública, como, por exemplo, o corte dos privilégios, né, o enxugamento da máquina pública. Inclusive, semana passada, um projeto seu, né, que restringe o uso dos carros oficiais pelas autoridades, foi aprovado na CCJ do Senado. Esse é o momento para que ideias como essas surjam, o cenário é apropriado. Como é que o senhor avalia todo esse contexto em que nós estamos vivendo? Porque há algum tempo atrás isso seria praticamente inviável, né? A gente vive realmente, Anderson, um momento na democracia diferenciado. Existe um espaço de mobilização, o cidadão ganhou uma capacidade de brigar com o sistema, através de rede social, de internet, de uma facilidade de expressar a exigência que o cidadão carrega no dia a dia. Assim, não cabe mais no Brasil. Você tem um país que precisa de reformas, e nós falamos de reforma política, de reforma tributária, de reforma previdenciária, de reforma trabalhista, de todo tipo de reforma, reforma no sistema penal. A gente fala muito de reforma. E de repente, quando vai falar de reforma dos privilégios, um silêncio enorme. Então isso tem causado muita repulsa do cidadão, muita revolta. E nesse exemplo específico dos carros oficiais, em 2017 a administração federal gastou com carro oficial 1,6 bilhão de reais por ano, no ano de 2017. Isso é mais do que o Ministério dos Esportes e o Ministério do Turismo juntos. Isso dá 21 mil casas do Minha Casa Minha Vida, com carro oficial, com carro da autoridade. De autoridades. De autoridades. De todos os poderes. De todos os poderes. É sempre bom lembrar que esse debate não inclui só a classe política, isso inclui os três poderes: legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, enfim, a máquina pública. Então, é um sentimento que tem me perseguido, porque se você parar para analisar, a gente vive um sistema que explora o mais humilde, né? O que mais precisa, que paga o imposto e não tem de volta saúde, educação, segurança. Então a gente precisa se confrontar com isso e realmente se questionar onde é que a gente precisa mudar e com que velocidade. Será que a gente está fazendo o suficiente ou será que a gente não está tendo um sistema que mantém desigualdades? Então todo esse debate de reforma dos privilégios da máquina pública, se você puxar um pouco mais para cima, você olha um sistema que ele é covarde com quem ainda está lá embaixo e quem precisa de uma mão estendida. Então, todo tema que mexa com isso, seja o carro oficial, seja o cargo comissionado do suplente da mesa, seja o auxílio moradia do juiz que mora na frente de uma praia, seja o que for, a gente tem que debater isso com muita franqueza e com espírito de solidariedade com o Brasil. Eu queria me debruçar mais sobre isso, porque o senhor tem dito que a reforma da Previdência é importante, não deixa de ser importante e urgente no Brasil. Entretanto, o senhor defende, antes disso, a reforma dos privilégios. Na prática, como seria isso? Que privilégios seriam esses, além desse aí que o senhor já citou? Aqui tem uma questão, primeiro, moral. Eu acho que a gente não pode excluir o aspecto moral de decisões políticas, porque muitas vezes a gente fala que o que é ético é o que está na lei. Sim, outro dia eu vi uma autoridade dizendo isso, que ético é o que está na lei. Eu não acho que ético é o que está na lei. A escravidão estava na lei. Era ético. Então, a lei muitas vezes reproduz uma exploração de quem está numa situação privilegiada. E além disso, tem muita gente também que é muito obcecado, e eu entendo isso no debate fiscal do país, macroeconômico. E quando você vai para esse debate macroeconômico, realmente, falar de privilégios tem um impacto muito menor do que a Previdência, que ocupa mais de 50% do nosso orçamento. Então, tem muita gente que fala, não, isso aqui é uma coisa menor. Eu não acho menor. É menor para quem está recebendo, é menor para quem está se valendo disso. Então, como é que eu vou olhar para um agricultor rural e dizer que a previdência dele hoje vai ser mais dura, vai ser menos generosa, quando eu não estou mexendo nada na situação do deputado? Então isso não encaixa, isso é uma questão de bom senso. O primeiro ponto é esse, a gente tinha que fazer um gesto. Se a gente tem que dar um remédio amargo, antes a gente tem que tomá-lo. Isso. Então esse é um primeiro passo.
E depois é você ter a consciência de que a reforma da Previdência é necessária, sim. Agora, não pode ser a reforma que tenha indiferença com essa lógica de mexer com quem está embaixo antes de mexer com quem está em cima. Até na Previdência tem que ter uma sinalização de que quem está na camada de cima está fazendo um sacrifício maior. Agora, dentro do corte desses privilégios, por exemplo, da classe política, é a mais massacrada, digamos assim, porque existem privilégios, sim, sobretudo no Poder Judiciário, e altos privilégios, eu de vez em quando também toca nesse assunto. Mas, por exemplo, na Câmara Federal, o que seria considerado privilégios e o que poderia se cortar de gordura nesse caso? Ótima pergunta, sim. Eu agradeço muito a sua pergunta. Primeiro ponto, Anderson, vou lhe dar um conceito. A Câmara dos Deputados custa mais ou menos quase 6 bilhões de reais. Se fosse administrada por um empresário, pela iniciativa privada, custaria a metade, para fazer a mesma coisa. Então, tenha isso em mente. 6 bilhões anual. Quase 6 bilhões por ano. É muito crescente. Cada ano é outro grande problema. Esse crescimento é exponencial. Ele vai crescendo. A Câmara dos Deputados, em 2012, custava algo em torno de 3, alguma coisa. Aí vai crescendo numa velocidade animalesca. Então, primeiro, se fosse um empresário, cortava pela metade esse orçamento para fazer o mesmo trabalho. Isso é que é impactante. Aí eu posso listar, além dos carros oficiais, que é um espaço, cargos comissionados e muitos que servem só de estrutura política. Mas o político precisa dos carros comissionados? Não o político não precisa de carro comissionado. O político precisa de um amparo técnico para tocar os seus trabalhos. Agora, não é isso. Todos os cargos comissionados? Não é nem um percentual? Eu até gosto de uma posição quase que radical para acabar com o cargo comissionado e transformar em função comissionada. É um debate até mais técnico, de você ter duas etapas. Primeiro você faz um concurso público e você dispõe de uma função comissionada, porque quem está montando uma equipe, quem coordena uma equipe, tem que ter a capacidade de montá-la. Pessoas que eu confio, pessoas que eu tenho identidade, pessoas que eu quero. Eu sou um obcecado pela educação, eu quero especialistas na educação e por aí vai. Mas o que acontece na Câmara é você ter, por exemplo, uma mesa diretora que tem 7 membros e tem 4 suplentes. 4 suplentes da mesa. Cada um desses suplentes da mesa tem 11 ou 14 cargos comissionados além do seu gabinete, para não fazer nada, porque o suplente é um substituto. Semana após semana ele não tem um ofício diário. Então esses cargos, assim, se você não consegue acabar com esses cargos, você não consegue fazer o básico. TV Câmara não precisa custar o que custa. Dá para fazer uma coisa mais racional, porque você tem que entender que o dinheiro que está indo para a TV Câmara está deixando de ir para a comunidade, que não tem esgoto. Então, o que é que você deve priorizar? As sessões de um regimento interno travado, que não produzem nada. É você, semana após semana, não votar nada. Então, liderança. Vou dizer outro espaço aqui. As liderança do PSDB, liderança do PT, do DEM, todas as lideranças têm um espaço de cargo comissionado gigantesco, que não é só para prestar assistência técnica, é para ter respaldo e dar força política. Essa coisa de manutenção do poder. A máquina pública, ela está sendo desenhada e arquitetada para gerar uma manutenção eterna do poder, por isso que você não tem renovação. Você não tem renovação na Câmara, lógico que você não tem. Quem está de fora compete com esse sistema. Uma desigual. Então, você tem vários espaços aí de cargos comissionados, sobretudo a parte de servidores, é o grosso do orçamento da Câmara, que a gente tinha que ter um mínimo de correção com quem paga isso para fazer uma diminuição. Mas essa discussão passa também pelos repasses dos duodécimos, né? Porque a verba já é destinada lá. Passa pelo próprio orçamento. Passa por essa discussão isso, também. Isso, passa. Teve a votação da PEC do teto, um dos temas que, inclusive, o PT constrói uma narrativa de que congelou dinheiro para a educação, para a saúde, essa coisa que, inclusive, é mentira. Não congelou nenhum orçamento específico. Mas, veja só, se a gente congelou as despesas primárias com a PEC do teto, por que a gente não faz uma PEC do teto para a Câmara dos Deputados e, mais do que isso, diminuindo o orçamento anualmente? Isso. Que é o que eu estou tentando convencer o presidente Rodrigo Maia. Estou tendo a oportunidade de conversar com ele e estou sendo assim muito... Estou instigando muito ele, dizer, presidente, o senhor pode entrar na história se o orçamento da Câmara de um ano for menor em relação ao ano anterior. Você vai na contramão de tudo, você vai ser o único órgão público que reduz o orçamento de um ano para o outro. Imagine que a Câmara, ano que vem, execute, Anderson, um orçamento menor do que o do ano passado, para dizer, Brasil, eu estou cortando do meu, eu estou fazendo a minha parte.
e vamos se ajudar. Então, assim, esse debate realmente... Isso é utópico, não? O senhor acredita? Claro que não. Tem tido feedback positivo dos aliados, do próprio presidente? Como é que tem sido essa discussão? Veja só, o senhor sofre retaliação? Isso é um questionamento que surge muito. Não sofre essa retaliação, mas veja só, vai ser uma escolha dos políticos, de nós políticos. Se a gente quiser continuar sendo hostilizado em restaurante, em aeroporto, em avião, se a gente quiser continuar sem conseguir andar sem levar uma vaia, sem ter uma cobrança mais radical. Graças a Deus eu não estou passando por isso, mas a classe política está passando por isso. E eu faço parte da classe política. Então, quando um político é vaiado, indiretamente eu também estou dentro desse contexto. E se a gente quiser continuar nesse cenário, aí a gente não faz nada. Aí a gente finge que esse debate não existe, aí a gente deixa para depois e deixa a população indignada. Agora, se a gente quiser consertar o Brasil, se a gente quiser se reconciliar com a população, se a gente quiser voltar a dizer, eu lhe represento, eu não estou só disputando a eleição e contando voto, eu estou cumprindo um ofício, eu estou cumprindo uma função em uma democracia representativa e estou levando a sua vontade para a Câmara dos Deputados. A gente tem a obrigação de fazer isso. Então vai ser uma escolha, assim, eu não sei até que ponto a classe política vai esticar essa corda, porque gera um mal-estar muito grande você não fazer isso. Gera um mal-estar muito grande, você não acabar com Como mais fazer básico. Também deve gerar um desgaste grande, né? Conflito entre os colegas, ou não? Pelo menos essa percepção que a gente tem de Eu fico pensando fora. assim, sabe, Anderson? Carro oficial. Se a gente acabar com o carro oficial, não tem um deputado que não vá deixar de conseguir chegar na Câmara para trabalhar. Vai dar um jeito. Se acabar com... Não acabou com o 14º salário, 15º, não existia isso, até bem pouco tempo. Veja que coisa louca. Essa coisa demorou. A gente, em pleno século XXI, ainda tinha deputado recebendo 14º, 15º salário. Acabou. Alguém morreu por isso? Não. Foi um gesto de decência. Então, acho que está faltando isso, gestos de decência, de despertar, para poder a gente conseguir minimamente abrir uma conversa com o povo. Há decência na política? Pouca, mas há muita indecência, mais do que decência. Isso aí eu digo sem muita dificuldade. Há muita indecência, não só de corrupção, de quem desvia, mas de quem se acomoda com o sistema. Por mais que você seja honesto, se você estiver se valendo de um sistema para explorar a população, você está sendo, em certa medida, indecente também. Porque você está se acomodando. É como você, vou usar de novo o exemplo da escravidão. É como você viver no tempo da escravidão, a escravidão estava dentro da lei e você não estava se corrompendo, não estava fugindo da lei, mas você não brigava contra a escravidão. Então eu comparo esse nosso sistema de exploração com a mesma coisa de você proibir mulher de votar. Há bem pouco tempo, mulher não podia votar. Aí você podia ficar de braço cruzado, está na lei, mulher não vota, ou você podia gritar contra isso. Então, ficar de braço cruzado é também uma indecência. E isso há muito na política, esse conformismo com um sistema podre. Essa sua mentalidade faz parte da ideologia de um grupo que vem crescendo, né, no Congresso, as cabeças pensantes, as mentes brilhantes. De fato, isso vem motivando, incentivando, influenciando os parlamentares? É sempre difícil adjetivar, né? Mas assim, esse sentimento é muito mais de fora do Congresso do que de dentro. Esse sentimento eu não adquiro lá dentro de uma bolha, é muito mais quando eu converso com as pessoas. Assim. Ontem eu estive em Guarabira e uma pessoa, veja que coisa que a gente muitas vezes não percebe, mas ela falando um tema que é um vespeiro, que é essa dedução de imposto de renda para procedimentos de saúde. Eu não falo da classe média que precisa disso e acho até justo, mas um milionário que faz uma cirurgia de saúde e deduz do seu imposto de renda lá na frente, é o Estado que está bancando a saúde privada de um milionário. Aí um cidadão que chegou para me abordar em Guarabira e disse, e o cidadão que vende uma moto para fazer a cirurgia e não declara imposto de renda, porque não está naquele, não precisa declarar. Qual é a restituição que ele tem do Estado? Então veja que coisa assim, ainda muito presente no nosso país, um sistema que ainda não desperta para isso. Então esse sentimento assim, é muito de fora, sabe? É muito de rede social, é muito de pressão, é muito de pessoas que não aguentam mais se submeter a isso. Na sociedade a gente sabe que tem esse eco, tem essa força. E lá dentro, deputado, as resistências que o senhor tem enfrentado? Não tem tanta resistência, assim, eu não sou muito cobrado, pelo contrário.
até faço um testemunho, assim, eu muitas vezes recebo de parlamentares, o senador Cristóvão foi um deles, que chegou para conversar comigo, olha, a gente tem que impulsionar isso. Uma deputada chamada deputada Poliana, também, vamos criar uma frente parlamentar, um deputado Fábio Garcia, do Mato Grosso também, vamos ver se a gente consegue se juntar nisso. E dos líderes, tipo o presidente da Câmara? O presidente da Câmara me chamou para conversar, devolveu recentemente 400 milhões dos órgãos públicos, devolveu 400 milhões, é algo que precisa ser dito, sim. É algo ativo, comum. É uma obrigação, aí a gente não pode deixar de celebrar obrigações também, assim. Quando o Neymar faz um gol, é uma obrigação dele fazer um gol, mas a gente não vibra. Claro. Então tem muita gente que quando você faz uma coisa desse tipo, faz, não vou comemorar porque você está fazendo sua obrigação. Não, a gente tem que também puxar uma energia para o que está dando certo, para ver se isso cresce. Mas o que eu acredito não é nem isso. Veja só, eu vou ser muito pragmático aqui, vou ser muito cético. Quando essa coisa começar a dar voto, aí isso vai crescer. E eu estou sentindo que vai estar começando a dar voto, porque as pessoas estão esgotadas. Então vai ser cada vez mais difícil ficar contra isso. Eu vou começar a lançar uma campanha. Coisa aqui que eu ainda não bolei a forma, mas vou aqui dizer o que está na minha cabeça. Primeira mão. Não sei ainda como vai ser, mas o projeto dos carros oficiais só falta ser aprovado pelo plenário. Se a gente conseguir 27 senadores, a gente consegue aprovar uma urgência que facilita esse trâmite. Então, a gente tem que começar a fazer uma mobilização de dizer, senador, se você não assinar isso, eu vou fazer uma campanha contra o senhor. Porque isso não é uma escolha sua, isso é o meu dinheiro, isso é o nosso dinheiro, então o senhor tem a obrigação de assinar isso. E essa coisa, você começa a divulgar e isso começa a fazer parte do jogo democrático. Assim como ainda pesa muito o assistencialismo, que congela um sistema de migalha, aí é um debate até mais amplo, mas a gente tem que começar a acreditar nesses inputs, nesses ativos que a democracia pode receber para fazer um sistema, uma arquitetura melhor. Vamos trazer aqui para a nossa realidade, para a Paraíba, esse conceito dá para ser empregado, implantado aqui na Paraíba também, esse conceito de enxugamento da máquina, como é que o senhor vê isso? Cortes e privilégios? No Brasil inteiro, em qualquer estado. Aqui na Paraíba, por exemplo, você tem o governo do estado, que possui, Anderson, uma secretaria institucional em Brasília, então já é algo que é distante de uma periferia, de uma comunidade pobre, e essa secretaria institucional em Brasília gasta por mês 14 mil reais, vou repetir, 14 mil reais de auxílio alimentação. Auxílio alimentação? Auxílio alimentação, só dessa secretaria, que está lá em Brasília. Se você cortar esse auxílio alimentação, pessoas vão ficar sem comer? Não ficam. Então corte. Eu acho que tem que ser bem simples, tem que ser bem direto assim nesse debate. Então corte. Porque existem pessoas que estão sem comer porque não tem um amparo digno e decente do Estado. Então, esse é um exemplo. Algumas secretarias existem como aparato político, como um encaixe de um sistema político, eleitoral. E não é só essa secretaria. O Estado tem 20 e tantas secretarias. Você pode reduzir isso, 25, se não me engano, 22. Você pode reduzir isso. Outro espaço. Falar aqui, outro vespeiro, já que a gente está animado nessa conversa. O Jornal União. O Jornal União cumpre um papel importante, cumpre. Agora, também existe um direcionamento de propaganda política do governador. Então você não pode usar dinheiro público para ficar fazendo propaganda política do governador. O Estado, isso é até um contrassenso. A imprensa, sabe o que eu quero da imprensa, Anderson? Eu quero que a imprensa me fustigue. Sabe o que eu quero do Ministério Público? Que ele venha para cima de mim. Pela democracia. Então a imprensa deve cumprir um papel de fustigar o poder público. Então a estrutura de um jornal como o Jornal União muitas vezes está servindo para não redistribuir renda. A Rádio Tabajara, que faz um coquetel de 8 mil reais, cumpre um papel cultural importante de apoio à cultura? Cumpre. Por favor, vamos tentar ter um debate de bom senso e botar as coisas na mesa como elas são. Tem que existir estímulo à cultura demais. Eu sou ouvinte da Rádio Tabajara. Eu outro dia botei no meu Instagram, Rádio Tabajara, sintoniza aí. Eu gosto disso. Agora, você não pode pegar uma Rádio Tabajara e ter lá dentro estruturas de aparato meramente político, que é um caso de um coquetel custando 8 mil reais, isso não cabe mais. A Granja Santana. Sabe o que é a Granja Santana? A Granja Santana é um castelo do governador, pago pelo cidadão, um auxílio moradia, que tem 170 policiais, que tem lagosta. 170 policiais? Mais de 170. Eu estou dizendo 170 para não errar
em nenhuma hipótese. E ali não, num rodízio, né? Porque ali tem um rodízio, tem as guardas. Estrutura muito grande. O governador precisa de policial? Precisa, Anderson. Eu não estou dizendo que não precisa, precisa. Mas vamos ter ponderação nessa estrutura. Não precisa ser um castelo, uma área daquele tamanho. Uma área daquele tamanho deve servir para um parque. Inclusive, faça essa campanha. Governador, transforme a Grande Santana num parque. Banque sua moradia. Você tem que ter policial lhe protegendo? Tem. Enquanto governador, inclusive. Quando virar ex-governador, vira Zé Comum. Mas o senhor vai continuar defendendo esse discurso? Se um aliado seu chegar ao... Defendo. Aí eu defendo. Aí, assim, eu sou prisioneiro de minhas convicções. Eu sou refém do que eu acredito. Eu sou perseguido por essa mentalidade. Então, isso é uma coisa que eu defendo, inclusive contra mim mesmo. Tá aí um exemplo. Não é contra aliado, não, contra mim mesmo. No começo do mandato, era o gabinete que pagava meu celular. E eu não sou uma pessoa má por isso. Eu não estou dizendo que quem faz uso dessa estrutura é uma pessoa má, uma pessoa indigna. Não. Estou dentro de um sistema que a gente se acomoda e acha que isso é normal. De repente, eu nessa vigilância, rapaz, meu celular não é para ser pago por mim, não. Eu não estou defendendo esse choque de sistema. Esse meu celular não é para ser pago pelo gabinete, não. Então, mudei isso no curso do mandato. No começo do mandato, eu andava no Corolla, alugado pelo gabinete. Comecei a me cobrar mais. Então, assim, hoje eu ando num carro popular e já estou achando muito também. Então, eu faço um corte, Anderson, de quase 40% do custo do gabinete. Renunciei ao auxílio moradia. Do meu bolso, desde o começo do mandato, eu abri mão de mais de 50 mil reais. Só de auxílio moradia, 50 mil reais. Eu assim, não quero fazer o discurso que eu vivo com pouco. O salário de deputado já é altíssimo. Então, 33 mil, o senhor acha que dá? Se dá. Então, assim, eu faço todas corte. As despesas? Dá. Moradia, telefone? Dá. O senhor paga do seu bolso o telefone? Hoje, não, eu tô usando uma estratégia. Ao invés de eu pagar do meu bolso e simplesmente renunciar, eu pego o ressarcimento da Câmara e vou numa APAI e faço a doação. Vou num projeto social e faço um incentivo. Vou numa comunidade que está fazendo um serviço social. Eu estou fazendo com as minhas mãos o que o Estado deveria fazer. Eu faço a devolução, mais do que renunciar e deixar que a Câmara gaste lá com qualquer outra estrutura. Então eu comecei a querer resolver. Então, assim, eu faço um corte de 40% do gabinete. Estou achando que dá para cortar mais. Então, se eu vou cobrar de aliado, não, eu vou cobrar de mim mesmo. Agora, deixa eu lhe fustigar. O senhor disse que o papel da imprensa é fustigar. Isso. Aqui na Paraíba, a gente tem vários exemplos de regalias também. Por exemplo, pensão para ex-governadores. O senhor também defende o fim desse privilégio? Tem que acabar. Sim, é uma coisa que não se sustenta mais. Então, inclusive, eu tô dentro de um ambiente onde meu avô foi governador, meu pai foi governador. É cortar na própria cara. E assim, eu não posso me prender e nem achar que qualquer coisa que tenha, até o que eu faço, para mim merece reavaliação. Então, assim, eu admiro muito a trajetória de ambos, do meu avô e do senador Cássio, que minha referência. O senador Cássio teve medidas como a lei do nepotismo, a lei mais dura de nepotismo à época. O governador Cássio, meu pai já não morou na Granja. Ele fez um corte radical no tamanho da máquina pública de cargos comissionados, cortou em 30%. Então, eu me orgulho dessa trajetória. Agora, não é porque alguma coisa que acontecia na década de 90, quando meu avô era governador, eu não posso ser contra isso, porque meu avô já foi governador e aí... Não, eu tenho que defender o que eu acho que é correto. Então, esse é um tema que precisa acabar. Como é que o senhor avalia o gesto do governador Ricardo Coutinho em recuar, voltar atrás sobre a lei da guarda para ex-governadores, guarda pessoal ou militar para ex-governadores? Mostra a tal força da população e da cobrança, né? Mostra que por mais que alguém se ache muito poderoso, quando a população se mobiliza para cobrar algo, não tem escolha, tem que voltar. Então, mostra a mentalidade dele. Alguém que consegue sancionar uma lei dessa, ainda não acordou. Alguém que consegue fazer uma visita a um condenado e por interesse político e usa o dinheiro do Estado para isso, como foi o caso da visita ao ex-presidente Lula, usou o dinheiro do Estado para bancar, inclusive o próprio presidente do partido dele, do PSB, recomendou ressarcir o Estado, devolva o dinheiro do povo, o presidente do partido dele. Então, alguém que ainda não despertou para essa mentalidade, precisa muito da população cobrando, da imprensa, do cidadão, de todos.
Então mostra que a gente não está entregue de tudo. É preciso cobrar, é preciso sempre pressionar para que a gente consiga ter a imposição desse sentimento. Como é que você avalia as declarações, a forma como o governador se posiciona toda vez que é questionado, por exemplo, um caso como esse, sobretudo pelo alguém da família Cunha Lima, né? E ele reage da seguinte forma: não, Cunha Lima não tem moral, porque os Cunha Lima tiveram muitos privilégios, enfim, tem moral para dar à população. Como é que o senhor reage a essas Esse posições? debate do sobrenome, esse debate de ringue político, esse debate de ficar, não, você não tem moral, aí o outro diz, não, você é que tem, aí o outro diz, não. Essa coisinha, isso aí, a gente não tem mais tempo para isso. Então, o que se debate não são sobrenomes, o que se debate são ações. O que se debate não são partidos, tem muita coisa de partido também, não, o PT, o PSDB, blá, 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 fica esse negócio, né? Não, o que debate são atitudes, são práticas, são iniciativas de rebeldia para mudar esse estado de coisas. Quer dizer, essa coisa de ficar se vangloriando, que é coisa mais politicamente antiga do que você se posicionar como um herói, como você é o grande feitor de obra. Sabe quem é feitor de obra, Anderson? É quem acorda cedo para trabalhar e pagar imposto. É quem gera essa riqueza. É quem constrói. Quem constrói uma estrada não é um governador. Todos os méritos de um governo que toca bem algumas coisas, mas quem constrói uma estrada é o cidadão que acorda cedo para trabalhar e gerar riqueza e pagar imposto. Então essa lógica política de você ser um bonzão e o seu adversário político é o ruinzão e você fica nessa coisa, não dá mais não. Como é que a oposição está se preparando para apresentar um projeto alternativo à população paraibana ao que está aí? Um governo bem avaliado, uma alta aprovação perante a opinião pública. A oposição defende a ideia, o argumento de que esse projeto, o ciclo fechou, mas o que tem de palpável para apresentar à população? O que é que a população, a oposição apresentaria de diferente do que está aí, deste modelo que está implementado? Eu sei que há um debate que vai ser construído, mas enfim, em rápidas pinceladas, como o senhor pensa isso? Primeiro essa ideia de que o que está aí, tudo o que está acontecendo agora não presta, e a gente tem que mudar tudo, refazer um governo, ou então tudo que está aí presta e a gente precisa deixar tudo como está para continuar essa divisão, essa polarização de dois lados. Um é 100% bom e o outro é 100% ruim e vice-versa. Isso não cabe mais. O que está funcionando tem que continuar. Então, as oposições, a gente tem tido, tem manifestado muito tranquilamente isso. O que está funcionando tem que continuar. Agora, a gente não pode se conformar. A Paraíba é um estado em que quase metade do estado ainda não tem saneamento básico. Aí você tem um governo do estado que contingencia mais de 50% do orçamento de saneamento básico. É um governo do estado que, em determinado ano, gasta com publicidade quase o mesmo valor do que gastou com saneamento básico. Então, as oposições têm o dever de mostrar isso para a população e dizer: isso aqui está errado e a gente quer fazer diferente. É a segurança pública. Segurança pública. Segurança pública de um governador que... Concurso da Polícia Civil. Bota no Google. Concurso da Polícia Civil Paraíba. Você vai ver que o último concurso da Polícia Civil foi em 2008. A gente vive um caos na segurança pública no nosso país. As pessoas estão assustadas. As pessoas andam nas ruas, se escutar um barulho atrás, se assusta. Outro dia eu estava andando de bicicleta, fiz um barulho atrás, a pessoa deu um pulo. Que coisa triste. Essa sensação de que a qualquer momento você pode ter tudo carregado. E o governador responde a isso como? Dizendo que é uma maravilha, porque ruim era... O culpado disso é Cássio. Mas esse é um problema de governo? É um problema de governo, claro. É um governo que não investe. O governo em si resolve esse problema? O governo, claro. Não vai resolver 100%. Você não vai dizer, não, a gente vai resolver em 6 meses o problema da segurança. Ninguém é doido de dizer... Quer dizer, teve quem dissesse isso na política. Mas ninguém resolve isso. Mas você enfrenta, você admite que é um problema. Você não pode dizer que mais de 700 de explosão em banco, não, isso é coisa de banco. Não, são cidades que estão ficando sem um equipamento que é importante. Você pode conciliar, você pode fazer, você pode sentar numa mesa, como o governador Geraldo faz em São Paulo, de pegar e fazer uma reunião de um conselho de segurança pública, onde o governador toca esse trabalho semanalmente, dizendo quais são as medidas que estão sendo tomadas. A gente está priorizando isso. A gente não está criando uma guarda especial para o ex-governador para
para isolar esse caso e resolver o problema só para o ex-governador. Resolver o problema para o ex-governador é fácil. Você pega uma guarda especial, deixa para você e o resto da população. Então é um governador que, ao invés de enfrentar esse problema contratando policial, investindo na polícia, endurecendo o discurso, não. Ele faz o discurso de que ruim era no tempo de... Eu quero lá saber do tempo de, sei lá, do tempo de A, de B. Eu quero saber hoje, meu companheiro. Mas isso se resolve com dinheiro, com verba. Sim. Deputado. Existe verba para isso. Por exemplo, se eu dar uma ideia aqui e traz à tona os investimentos em publicidade, saneamento, faz esse paralelo, o senhor defenderia, por exemplo, a verba publicitária, diminuir esse percentual da verba publicitária para investir em outras áreas prioritárias? Além disso, mais do que isso, recentemente a gente finalizou o período de declaração de imposto de renda. Todo mundo do seu imposto de renda pode pegar parte desse valor e destinar a um projeto direcionado à criança e adolescente. É um fundo municipal da criança e do adolescente. Você, ao invés de levar dinheiro para a União, você deixa no seu estado, na sua cidade, para ter um projeto para a criança e adolescente. Então a publicidade pública deve servir para fazer uma campanha dessa. Você viu o governo do estado fazendo uma campanha dessa? Não tem. Você viu o governo do estado fazendo uma campanha de racionamento de água? A Assembleia fez. A Assembleia pode ter feito, mas o governo do estado, a gestão, essa publicidade, o que é público tem que ter finalidade pública. Aí você fica vendo um governo do estado que gasta quase 4 milhões de reais por ano para fazer um programa Fala Governador, para que ele fique se promovendo lá. Então tem dinheiro para fazer o Fala Governador, mas não tem dinheiro para incentivar uma campanha que vem para fazer uma sociedade melhor, uma comunidade melhor. Então a verba de publicidade deve existir? Deve existir para finalidades públicas, como é o caso de uma declaração de imposto de renda dessa. Então o primeiro ponto é esse. E depois você pergunta se tem dinheiro. Se você for na casa de José Américo, na Fundação José Américo, você vai ver um memorial. Memorial Ricardo Coutinho. Lá você vai ver um lugar com uma boa pintura, com bons móveis, com tecnologia, um livrinho, com tudo, um ar-condicionado. Então tem dinheiro para isso. Então como é que tem dinheiro para você fazer uma promoção de um indivíduo que está exercendo a função de governador e não tem dinheiro para contratar um policial? Assim, então vamos ser pelo menos razoáveis. Se não tem dinheiro, que não tenha também para isso. Como é que tem dinheiro para ir visitar Lula, para fazer uma ação política, eleitoral, que é uma coisa até que se lamenta muito, porque o juiz Sérgio Moro condena um cidadão depois de acompanhar um processo, essa condenação é reiterada por um segundo tribunal, aí o STJ faz uma terceira confirmação, ao Supremo Tribunal Federal faz uma quarta confirmação e você quer transformar um político que está preso num preso político. Não, vamos entender como são as coisas, a Operação Lava Jato. Então assim, tem dinheiro para ir visitar Lula, para fazer uma agenda política eleitoral, mas não tem dinheiro para a educação básica, que o orçamento foi zero. Educação básica não, educação infantil, que o orçamento foi zero. A educação, o orçamento da educação no governo do estado da Paraíba investiu em educação básica, que é o normal, investiu em ensino superior, em alguns casos que tem também, mas educação infantil, zero. Que também é uma responsabilidade dos municípios, né? Não, a responsabilidade é compartilhada. A Constituição fala que existe um regime de colaboração que todos os entes devem compartilhar. Por isso que no Ceará você tem um belo programa, e é um partido adversário do que eu faço parte, mas é um belo programa da educação infantil. Por isso que no Rio Grande do Sul você tem um belo programa de educação infantil. Todo governo do estado deveria ter um belo programa de educação infantil. Aqui não tem, a gente tem que cobrar isso. Vamos apimentar um pouco mais essa entrevista, vamos falar agora sobre políticas, eleições 2018, está chegando, está se aproximando, sobretudo os bastidores da escolha do candidato, eu não diria da oposição, porque gera polêmica esse candidato das oposições, mas o candidato do PSDB e do PV, Lucélio Cartacho. O que de fato aconteceu nos bastidores? Seu nome estava posto, de repente o PSDB abre mão novamente, como fez em 2016, para apoiar a candidatura de Lucélio Cartacho. Até então, meio que neófito na política, digamos assim, só foi experimentado em 2014, e tínhamos outra candidatura, que era de José Maranhão. O que foi determinante na escolha desse nome de Lucélio Cartacho? O que aconteceu foi o desfecho de uma construção que vem desde 2016. Desde 2016 existe um conceito de que a gente vai preservar a unidade e que mais do que qualquer projeto partidário individual, vale uma aliança, um time, uma equipe para se ajudar, e isso vem dando resultado aqui em João Pessoa com essa aliança política com a gestão do prefeito Luciano.
O meu nome nunca foi colocado pelo PSDB. O pré-candidato do PSDB sempre foi o prefeito Romero Rodrigues, que desistiu da candidatura, decidiu ficar na gestão municipal em Campina, e aí o PSDB voltou a se reunir para saber o que faria. Você nunca me viu falando que sou pré-candidato a governo. A imprensa é quem especulava muito. Né? Existe uma especulação, mas não foi num partido do PSDB. O PSDB nunca me teve como pré-candidato ao governo, pelo contrário, a minha pré-candidatura sempre foi a deputado federal, como é hoje. Então, à medida em que Luciano fica na prefeitura, Romero fica na prefeitura, o PSDB voltou a dialogar com os partidos que estão dentro dessa aliança para saber qual seria o desfecho. E não é porque chegou uma possibilidade do meu nome que eu ia mudar o discurso. Eu sempre disse, o prefeito Luciano é um bom nome, o prefeito Romero é um bom nome. Defendo o nome do nosso partido, o prefeito Romero, porque é nosso quadro. Mas é preciso entender que existem outros quadros de outros partidos, vamos preservar a aliança. Essa coisa foi repetida por mais de um ano. Exato. E o nome de Lucélio Cartacho foi o que reuniu, hoje o pré-candidato Lucélio Cartacho foi o que reuniu esse sentimento de oposição para dar sequência a esse processo. Então, assim, não teve recuo do PSDB, não. Teve o desfecho de um discurso que vem acontecendo há mais de um ano, desde 2016, na verdade. Agora, o PSDB demorou tanto para definir o apoio quando o Luciano Cartacho colocava sua pré-candidatura ao governo do Estado. No entanto, ao nome de Lucélio, há quem diga, inclusive há críticas em partidos da oposição, que foi muito célere, muito rápido, inclusive sem dialogar com os partidos. Houve precipitação do PSDB nesse sentido? Primeiro, dizer que houve diálogo. Com os estou partidos? em Brasília, sim. Houve diálogo com o senador Maranhão, houve diálogo com o PP, houve essa abertura, essa coisa vem acontecendo há bastante tempo. Então, existe uma conversa contínua nisso. Não foi uma coisa que, de repente, se tomou uma decisão isolada. Segundo, além disso, a posição do PSDB tem que ser respeitada como uma posição legítima, assim como a posição do PMDB é em ter a pré-candidatura do senador Maranhão. Sempre que o senador Maranhão se colocou como pré-candidato, o que é que a gente sempre disse? Por uma questão óbvia, é uma posição legítima de um partido político que eu não vou interferir na decisão do PMDB. Então o PSDB deve ter também esse mesmo respeito. A nota do PSDB foi em relação à posição do partido, que inclusive a queixa, Anderson, era o inverso, era que estava demorando muito. Mas como é que a gente não tem um nome ainda? Como é que não tem um nome ainda? Porque a gente tinha dois excelentes nomes, prefeito Luciano e prefeito Romero, ao longo dessa construção, sempre tiveram muita razão na candidatura. Então, quando ambos decidem ficar, tinha que ter um desfecho para ter a apresentação de uma pré-candidatura que vai além de um nome, né? que é dentro de uma aliança, de uma equipe que quer se somar. A gente não acredita num trabalho de uma pessoa só. Cada um vai se somando. Eu tenho experiências e visões de mundo que vão contribuir nesse grupo e nesse programa de governo. O pré-candidato Lucélio tem também experiências e visões, acompanhou a gestão, como acompanha a gestão aqui em João Pessoa, sempre esteve ao lado de uma gestão exitosa, então tem sua contribuição, e cada um tem sua contribuição. Então houve um desfecho de um processo que vem acontecendo, não teve mudança, não teve rabiada. Teve um desfecho de um discurso que a gente vem trabalhando desde 2016. O peso das cidades de João Pessoa e Campina Grande foi fundamental nessa escolha de Lucélio Cartacho? São duas cidades que têm muito peso e tem um impacto nesse processo de duas gestões que estão muito bem avaliadas, mas a gente sempre ouviu muito também os demais prefeitos. Se nesse processo todo, no PSDB, que é o que eu acompanho mais de perto, você escutou muito o prefeito Zenóbio Toscano, para dizer uma cidade que eu tive ontem num evento em Guarabira. Então a gente sempre procurou trazer uma construção coletiva para ter um desfecho que tivesse o olhar de todos. Mas a minha pergunta é sobre a pré-candidatura do senador José Maranhão. Há uma boa relação do senador com Cássio, com seu pai, lá em Brasília, inclusive, tem um bom entrosamento. Inclusive, eu ouvi a declaração do Maranhão dizendo que esperava esse gesto de Cássio Cunha Lima. E ele se sente um tanto quanto preterido pelo PSDB e pelo PV, então. O que faltou nesse sentido? Havia possibilidade de na sua opinião, de congregar esses interesses que na verdade são conflitantes? Na política você vai ter sempre muita dificuldade de saber o que é preterir e o que é ser preterido.
É questão de visão. Assim, da mesma forma que você pode olhar que determinada candidatura está sendo preterida, se você pegar uma outra perspectiva, determinada candidatura está preterindo. Então, é uma coisa de mão dupla. Você pode votar e pode ser votado. O que é que determina isso? Maranhão preteriu, então? Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou dizendo que não existe uma única perspectiva para saber quem é que está preterindo quem. Qual é o critério? Quer dizer, já que a candidatura do PSDB ela é melhor, ou já que a candidatura do PMDB ela é melhor, ou qual é a melhor? Então é muito difícil você dizer, não, eu estou sendo preterido. Você está sendo preterido em determinada perspectiva que você está colocando diante daquele cenário. Se você pegar outra perspectiva, você pode estar preterindo. E assim é a vida, inclusive, né? Nem só a política. A vida é sempre uma construção de uma verdade que nunca é única. Existem várias verdades sempre, depende de como você está olhando determinada coisa. Então, isso faz parte da política, você ter essa disputa legítima entre a possibilidade de uma candidatura. Os governistas apostaram na divisão das oposições. Tanto é que há informações de bastidores que estimularam a candidatura de José Maranhão ao governo do estado. E deu certo. Numa perspectiva de segundo turno, o Célio Cartacho indo para o segundo turno com João Azevedo. Cuidado para não preterir a candidatura do senador Maranhão. Não, mas especulações, hipóteses, né? Vocês não temem que o trauma de 2014 se repita agora em 2018? Ou seja, não houve um certo equívoco do PSDB nessa decisão por Lucélio Cartacho, assim, de uma forma... Digamos que, como eu falei, para Luciano Cartacho houve uma certa... Demoraram, né, para anunciar o apoio, mas Lucélio Cartacho, enfim, esse apoio veio de uma forma célere. O PSDB pensou essa decisão, estudou essa decisão? Mais do que isso, nós decidimos de maneira conjunta. Então, quando você reúne várias pessoas e tem uma determinada direção dentro de um partido, é a decisão correta, é a decisão das pessoas que estão fazendo parte daquele conselho. Então, assim, você falou em trauma em 2014, acho que o que preocuparia mais seria o senador Maranhão falar: recuo da minha candidatura porque o governador Ricardo faz um belíssimo trabalho e, mais do que isso, o pré-candidato que ele apresenta como o seu, ele reúne as condições que valem mais do que a minha pré-candidatura e passo a aderir à pré-candidatura. Aí você teve uma mudança de campo. Mas não, o senador Maranhão sempre esteve como está no campo das oposições. Ele mas permanece. Em 2014 ele também está no campo das oposições do PMDB. Exatamente. Mas ele decidiu quando você fala em divisão da oposição, você tem uma divisão não de campo político. Você tem mais de uma candidatura que está no mesmo campo político. Então, por mais que a eleição vá para o segundo turno, para pegar um pouco assim, não sei se eu entendi bem, mas o gancho da sua pergunta do segundo turno... Sim, repetir 2014. Você vai Maranhão ter indo para o uma terceira, PSDB e decidir. Por mais que... você vai ter um campo político que está posto e que vai continuar nas oposições, no meu entendimento. Então, eu não vejo isso como algo a se preocupar. E mais do que isso, sabe? Assim, a gente tem que se preocupar com o que está ao nosso alcance, com o que depende da gente. Eu não posso me preocupar com uma decisão que é sua. Eu não posso me preocupar com a pergunta que você vai fazer. Eu me preocupo de como eu vou responder. Então assim... Se bem que há quem se incomode. A gente tem que se preocupar com o que está ao nosso alcance, né? Vice de Lucélio Cartacho, sai mesmo de Campina Grande, é do PSDB, a esposa de Romero Rodrigues. Esse nome que o senhor defende? É um nome que eu defendo, sou do PSDB, então tenho muita facilidade em defender os nomes do PSDB. Sou campinense, tenho muita facilidade de defender. Não, mas sem proselitismo. É de Campina. É o nome que mais agrega? Se eu não tiver o proselitismo aqui, eu posso me encrencar. Então eu prefiro fazer a resposta que eu tenho que fazer, até para não gerar assim, um problema para esse processo. Assim, eu não posso atravessar aqui e achar que eu tenho uma opinião que vai decidir a parada. Então, é uma construção que está sendo encaminhada. Eu acompanho esse processo e o vice, já foi dito, vai sair de Campina. Tem uma defesa do nome do PSDB, que é algo que é natural. Na avaliação de vocês, João Pessoa e Campina Grande decidem essas eleições? Na Paraíba decide. A Paraíba a eleição é no estado inteiro. Então, assim, claro que João Pessoa tem um peso enorme. Claro que Campina tem um peso enorme.
Claro que uma gestão bem avaliada em João Pessoa, como é a do prefeito Luciano, tem um peso na eleição, e a gestão bem avaliada, um sentimento de uma gestão que merece um apoio. Você tem uma cidade como Campina, que não tem o apoio do governo do estado, porque, enfim, ainda o maior São João do mundo não tem um convênio do governo do estado. Sim, enfim, tem muito o que dizer disso. Então esse sentimento é impactante numa eleição. Agora, é uma eleição do estado inteiro, é uma eleição de dialogar com um cidadão e ver qual é o sentimento que ele está exigindo. Ô deputado, e os outros partidos que estão insatisfeitos, PR, PSC, o próprio PP, o senhor acredita que ainda há possibilidade, entendimentos para que eles permaneçam nesse grupo formatado em 2016? Enquanto não tiver um desfecho final, vai ter espaço para composição, para diálogo, para conversa, para tentar ampliar ao máximo esse grupo que está nas oposições. Então, assim, de novo, é algo que diz muito com esse diálogo que é feito, sobretudo, por quem está na pré-candidatura, né, por quem está encabeçando a chapa majoritária, e a gente torce para que a gente consiga reunir esse ambiente de apoio. O PSDB, é verdade que o PSDB prefere Manuel Júnior na chapa? Não. De Lucélio Cartacho em detrimento a Raimundo Lira? Não tem declaração. Existe uma preferência nesse sentido? Não. Inclusive seria injusto, assim, seria uma declaração atabalhoada se você fizer uma escolha de um nome. Você tem que reconhecer a legitimidade. De novo aqui, talvez eu faça um papel que não agrade a conversa para ter aquela coisa mais cativante de quem nos acompanha, mas assim, tem que reconhecer a legitimidade de todas as pré-candidaturas e colocar isso numa mesa, um diálogo, ter uma decisão em conjunto. Porque o comentário é que a chapa está praticamente fechada, né? Inclusive nas fotos a gente já vislumbra isso. O Célio, Cássio e Lira. Manuel Júnior, o próprio Manuel Júnior tem dito em conversas de bastidores e públicas que foi preterido e a chapa está fechada. E eu sinto uma certa confiança do PSDB. Não sei se é pelo peso dessas duas cidades, conforme eu coloquei, né? Porque esses partidos estão insatisfeitos e debandando para a pré-candidatura de Maranhão. Eu não sei se é uma percepção falsa minha, mas eu sinto vocês muito confortáveis nessa situação. É isso mesmo ou nos bastidores vocês se articulam ou um certo comodismo está imperando nessa relação? Não, tem uma confiança, assim. Eu confesso que eu fico mais concentrado no debate que vai ser feito, mais do que na aliança. Eu acho que é uma coisa até que o eleitor ele tá mais atento ao que vai ser proposto, o que vai ser dito, o que vai ser confrontado, do que na aliança que vai ser formada. Você acha que isso funciona mesmo na Paraíba? Eu acho que funciona, está funcionando do Brasil inteiro, sim. E se eu não achar que isso funciona, é melhor eu sair da política. Se eu achar que política é um jogo de montar aliança, eu estou fazendo o que aqui? Sim, a gente tem que achar, a gente tem que acreditar nesse debate. Acreditar no orçamento da ciência e tecnologia, que o governo do estado simplesmente corta quase 90%, num tempo de inovação, num tempo de uma era de internet das coisas, onde a China dá um exemplo de uso da internet, da tecnologia, e por que não a Paraíba poder dar um exemplo disso? Por que a Paraíba tem que ter um orçamento tão pífio em ciência e tecnologia, contingenciando de novo? Aumenta o orçamento da administração pública, dessa máquina estatal, desse aparato administrativo, e quando chega num espaço como ciência e tecnologia, onde o Estado é fundamental para estimular o bom funcionamento das coisas, simplesmente corta, isso não é pouco, 90%, é o maior corte do contingenciamento do orçamento em 2015 foi em ciência e tecnologia. Como é que o Estado vai para frente assim? Então eu confio muito nesse debate, essa questão de aliança é muito importante, porque eu fico até mais retraído. Eu tenho uma postulação, eu sou pré-candidato à Câmara dos Deputados e termino ficando mais distante dessa articulação política que cabe mais a quem está num patamar mais à frente da construção da chapa majoritária. Então eu acompanho, faço parte do PSDB, dou minha opinião quando estou numa reunião, mas termino sabendo que o meu papel não é tão decisivo nessa construção. Como é que o PSDB, o PV, vai encarar o debate que inevitavelmente vai acontecer de ideias protagonizadas aí pelos adversários, pelos governistas, sobre o projeto familiar, grupos familiares? Inclusive já ensaiam esse debate, né? Que a candidatura de Lucélio representa a concentração de poder. Mostrar projeto administrativo. Eu acho que é o que cabe. Não tem muito espaço para isso, para você fazer esse debate da política velha. Tem muita gente que quer me desmerecer a todo custo
porque o meu pai já foi governador. Quer dizer, vale mais o fato do meu pai ter sido governador ou o fato de eu estar tentando fazer algo novo de ruptura com o sistema? Quer dizer, vale mais um sobrenome, vale mais um nome, ou vale mais uma ação, ou vale mais uma atitude? Então, é um projeto administrativo que nós vamos apresentar. Então, essa coisa de uma política de diminuição do outro, essa política do bate-boca, de ficar respondendo as coisas com uma plataforma política, né, de discurso pronto, aquele discurso pré-fabricado, né, você sabe que aquela coisa foi pré-fabricada, foi montada para poder desconstruir e tal. Então as pessoas querem debater os problemas. O que as pessoas querem é sair de casa e ter uma sensação mais segura da rua, da sua casa. O que as pessoas querem é calçamento na sua rua. O que as pessoas querem é saneamento básico. Então, sim, eu acho que as pessoas estão muito esgotadas desse viés aí. Deputado, só para a gente finalizar, e com uma provocação, como é que o senhor avaliou o voto do relator Napoleão Nunes, ministro do TSE, no julgamento da AGE Fiscal no TSE semana passada, que citou inclusive seu avô, o seu pai, se referindo à dinastia Cunha Lima? Como é que o senhor se sentiu? Primeiro, com muita frustração pela forma que foi colocada. Ali existe um processo jurídico, um processo jurídico com um objeto específico. Um objeto específico que o Ministério Público apontou como uso da máquina pública. E de maneira assim, quem tiver um pouquinho de paciência de ver a manifestação do Ministério Público, de ver o voto da ministra Rosa Weber, de ver o que estava se tratando ali, é de se indignar você fazer um papel daquele. Sim, é de você ver que o nosso país ainda é muito atrasado, sabe, Anderson? É um ministro do TSE. Um ministro do TSE que está dizendo algo que não tem nada a ver com o processo. Se você quiser fazer na política um enfrentamento de que não cabe eu exercer um mandato porque meu avô já foi governador, eu topo esse debate. Inclusive com muita humildade, com muito pé no chão e inclusive considerando muitos argumentos. Eu topo esse debate. Agora, você, num processo jurídico, fazer uma sustentação daquela, não cabe. Então, é frustrante mais do que isso, porque demora muito para ser julgado. Então, ao invés de fazer isso, o ministro Napoleão devia reconhecer que esse processo está sendo julgado acabando o mandato. É capaz, Anderson, de Ricardo terminar o mandato e o TRE não julgar ou empreender. Não dar jurisdição. Não dizer se está certo ou se está errado. Simplesmente silenciar. Então, não existe injustiça maior do que não julgar, do que simplesmente abandonar o caso. Então, acho que falta muito essa consciência, sabe? Eu vejo muito conforto nas autoridades. Acho que as autoridades têm uma maneira de ficar se bajulando, de ficar dizendo que cumpre um papel fundamental para a nossa democracia, enquanto isso o povo numa situação degradante. Então, assim, a gente tem que ter mais capacidade de se autoavaliar e falar coisas mais corretas, eu acho. O senhor se sentiu ofendido com a declaração? Eu me senti ofendido porque pelo lugar, sabe? Num julgamento de um processo eleitoral, do uso da máquina de um governador que, em plena eleição, deu um benefício que não pode ser dado, que foi renovado em maio, e estava se tratando disso, de pessoas que receberam um benefício de não pagar um imposto só no ano da eleição. Aí no ano da eleição o governador, não, você não precisa pagar imposto não, vote em mim que está tudo certo. Aí no ano subsequente não tem a continuidade desse programa e você tem um debate como esse, que a democracia precisa que a gente debata essas coisas, o uso da máquina pública nesses espaços, e de repente você quando você está focado nisso, num Brasil melhor, num Brasil que muda, numa democracia mais exigente, num judiciário mais eficiente, num judiciário que seja mais sério, quando você está se preenchendo desse sentimento, aí você vê uma sustentação dessa forma. Então, assim, é frustrante. Deputado Pedro Cunha Lima, obrigado pela sua participação aqui no Café com Política. Um abraço para todos, obrigado pela audiência e até o próximo Café com Política.